Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos os amados irmãos. Nós estamos felizes porque o Senhor nos dá mais uma noite de alegria, mais uma noite de satisfação de estarmos na presença dEle. Hoje aqui na casa da nossa irmã Silvana, onde nós faremos com que a palavra de Deus encha, preencha e traga resultados para tudo aquilo que nós desejamos. Então, antes mesmo que nós possamos ler esta palavra, eu quero trazer a essência da oração. E eu gostaria que aonde esse vídeo chegar, você pudesse fazer um minuto de oração a Deus, agradecendo porque até aqui o Senhor te alcançou, te abençoou. Quase 2 anos passados de toda essa tristeza do Covid, quantos que já se foram, mas nós estamos aqui para poder dizer que até aqui o Senhor tem nos alcançado, tem nos abençoado. Então, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, nesse momento, eu quero que você feche seus olhos e faça uma oração. Pai, nós nos encontramos, Senhor, na Tua presença. Sabemos que não tem sido fácil, mas nós somos gratos. A palavra é gratidão, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Então eu te peço que o Senhor conduza essa palavra, que ela traga para nós discernimento, que ela traga separação de águas, que haja, Senhor, a concordância daquilo que o Senhor quer para nós nos dias atuais. Nós lemos uma palavra que foi escrita tanto tempo atrás, mas que fala tanto ao nosso coração hoje. Por isso eu te peço a Tua grandeza, o Teu poder e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai, para que tudo isso surta efeito na vida daquele aonde esse vídeo vai chegar. Que o Senhor abençoe esta casa, que o Senhor traga também as Tuas bênçãos. É o que eu te peço nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu te louvo, Pai, porque a Tua palavra é maravilhosa. Então eu louvo o Senhor. Hoje um dia abençoado. Quantos que não tiveram a oportunidade que eu e você, como eu e você, Silvana, entra aí compartilha aí. Quantas pessoas não tiveram condições de viver e estar vivo o dia de hoje? E ter a oportunidade do alimento na mesa, a alegria de nós estarmos vivos. E esta palavra que eu vou trazer hoje é uma palavra que vai nos confrontar, porque vai falar um pouquinho da autoridade de Deus. Se você abrir comigo em Jeremias 27, versículo 5 em diante, eu não vou em sequência, eu vou estar pulando por causa do nosso horário de live, mas eu gostaria de trazer para vocês o que a autoridade que Jeremias recebeu de Deus, a convicção de que ele recebeu de Deus. E ele trouxe essa autoridade para que todos aqueles que estavam ali no reino de Judá, de Jerusalém, entendessem que a ordem estava sendo dada para todos eles. A palavra de Deus nos é dada para ser obedecida. E Jeremias, não diferente de outros profetas, trouxe isso quando ele falou assim, uma ordem ao rei, como está escrito assim: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dons, e eu dou a quem for justo. Olha o que Deus está falando. Eu dou a quem for justo. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Quantas vezes nós ouvimos falar de Nabucodonosor, um rei implacável? Nós sabemos que ele colocou Daniel na cova dos leões. Ele levantou 7 vezes mais a fornalha e colocou lá Sadraque, Mesaque e Abdenego. Um homem que foi domado através da vontade de Deus, que teve que aprender a servir a Deus.
Mas aqui Jeremias estava trazendo o que iria acontecer. Mas as pessoas não queriam ouvir. E olha o que está escrito no outro. Todas as nações servirão a ele, o seu filho e ao filho do seu filho, até que também chegue a voz da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. E ele fala aqui no 8, olha só. Se alguma nação e reino não servirem ao mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, essa nação castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu consuma tudo pela sua mão. Esta ordem estava sendo dada para o povo de Judá, o povo de Israel. Nós sabemos que toda autoridade é dada por Deus na terra, para todos. Mas aqui esse povo que estava sendo levado pelo rei, estava ali obedecendo às ordens de Nabucodonosor, que até então ninguém entendia o que aconteceria depois. E muitas vezes nós queremos entender o que vai acontecer depois para os dias de hoje. E eu quero trazer essa palavra para os dias de hoje. Porque quando Jeremias foi mandado falar esta palavra, as pessoas não queriam ouvir. Embora tivessem, porque foram levados à força. Porque está dizendo assim, no princípio do reinado do rei Ezequias, filho de Josias, o rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias, dizendo: assim me disse o Senhor, faze correias e cansis e põe nos pescoços. Deus deu uma ordem para Jeremias. E Jeremias tem que fazer esses cansis e colocar no pescoço de cada rei que estava ali aliançado. Porque haveria um rei, Nabucodonosor, que viria, pegaria o povo de Deus e levaria para a Babilônia. E Jeremias o fez. Ele obedeceu. E aqui, quando as pessoas disseram que não serviriam a ele, não serviriam ao rei Nabucodonosor, Deus trouxe a palavra para Jeremias: fale para o meu povo, que aquele que não servir, não viverá, morrerá. E fala um pouquinho mais dessa autoridade. Sabe por que essa autoridade? Porque Deus é o dono de tudo. Ele é o dono do mundo, Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de hoje. E eu estou trazendo essa palavra para hoje. E quando muitas vezes você recebe uma palavra de Deus, para que você faça determinadas coisas, a primeira palavra que você quer ouvir é bênção. Mas obediência fica em último estágio. Eu estou trazendo essa palavra para os dias de hoje e vou te dizer por quê. Porque muitas vezes Deus continua alertando o seu povo. Ele está falando para o seu povo nos dias atuais. Mas as pessoas não querem ouvir. Porque obedecer é difícil. Estar debaixo de um jugo é difícil. Cumprir as leis é difícil. Nós temos um presidente. Nós temos os governadores. Nem tudo nos compraz, nem tudo nos traz conforto, mas a palavra fala para que tudo nos vá bem, nós temos que obedecer às ordenanças que foram instituídas por Deus. E aqui, Deus separa um dos profetas, que dentro do meu conceito, é um dos profetas que serviu a Deus de uma forma extraordinária. Quando você vai para o livro dele, você vê com exatidão que ele não relutava, quando Deus mandava, ele fazia. E como Deus me mandou trazer essa palavra hoje, é o que eu estou fazendo. Eu sei que muitas vezes não vai te agradar, porque vai te confrontar. E Deus, como fundador, como criador, as decisões é de Deus. E você pode ter certeza de uma coisa: se a tua situação está confusa, você vai virar, você vai girar como o povo do deserto. E quando você parar, Deus estará lá falando: e aí? O que você conseguiu sozinho? Porque quando Ele tem o controle de tudo. Todas as coisas é para Ele e as funções é dele. Porque Ele sabe. Você não sabe se vai morrer hoje. Você não sabe nem se vai amanhecer vivo. Você não sabe se teu filho, tua filha, se teu emprego hoje é seu mesmo. Porque nós estamos falando de um Deus que tudo sabe. No Salmo 139 diz assim:
que antes mesmo que a palavra te venha à boca, eu sei o que você vai falar. Quando você faz as coisas escondidas, você pensa que Deus não está vendo? Quem disse que Deus perdeu o controle? Quem disse que Deus não vai fazer o seu povo ser mais que vencedor? Aqui eu vou te provar isso. E quando nós entendemos que essa autoridade de Deus está sobre todos nós, e Ele usa as coisas loucas desse mundo para trazer para nós a sabedoria, então nós temos que parar de sermos pessoas, sabe, notórias, pessoas que ficam na lamentação, que ficam na murmuração. Eu não quero nem saber, eu não estou vendo nenhum propósito, não estou vendo nenhuma vantagem. Quem diz que toda a vida é vantagem? Nós temos que entender que todo sacrifício, todo sofrimento traz aprendizado. Nós temos que aprender que temos que descer para aprender a subir, que temos que perder para poder dar valor, porque tudo que vem de graça não tem valor. E a nossa salvação teve preço de cruz. A atitude de Jesus é a atitude máxima de um ser humano de subir naquela cruz e morrer por mim e por você, para que você fosse mais que vencedor. E quando Deus aqui deu a ordenança, Jeremias não relutou, e ele fala assim, o que Deus mandou falar: eu fiz a terra, eu fiz os homens, os animais e tudo que está sobre a face da terra, e com meu grande poder, com meu braço estendido, e eu dou a quem me for justo. Deus dá para quem Ele quer. Se você não tem, peça. Se você... Para quem me agrada também. Para quem me agrada, aqui na minha versão está justo. Mas para quem me agrada, o que você tem feito para agradar o Senhor? A tua vida condiz com a justiça que Deus está pedindo aqui? E olha, se nós formos lá agora para o versículo 9, está dizendo assim: não deis ouvido aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoeiros, aos vossos encantadores, que vos fala dizendo: não servireis ao rei da Babilônia. Eu quero trazer isso para mim e para você agora. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai dizer assim: ah, esse problema aí eu quero vencer, mas eu não sei se eu quero passar por isso. Você não conseguirá vencer se você não passar. É um processo. E com Deus não se discute, com Deus se obedece. E naquela época, esse povo foi tirado do reino, dos reinos, e levado para a Babilônia. Porque Deus tinha um propósito em tudo isso. Deus tem um propósito na luta que você está atravessando. Ele tem um propósito. Então, se Ele tem um propósito, entenda que não é você que vai decidir, mas Ele que dará umas formas para você chegar lá. De uma maneira ampla, de uma maneira que não ficará nada. Deus não trabalha debaixo da obscuridade, Deus trabalha na transparência. Deus traz para mim a transparência. Ele nunca faz nada para você ficar confuso, você ficar com medo, confuso. Não, Ele traz para você aquilo e Ele confirma na palavra dEle, como eu vou confirmar daqui a pouco, o que Ele quer fazer. Então entenda, mas veja só, o profeta já estava falando para aquele povo: não deis ouvido àqueles profetas adivinhos, encantadores. E quantas pessoas você está ouvindo? Eu dizia no aconselhamento esses dias para uma pessoa: no meio de uma multidão de palavras, você não vai encontrar sabedoria. Quando uma pessoa diz eu acho o quê? No eu acho não está na palavra. Porque a palavra diz: então diz o Senhor. Não tem eu sinto, eu acho. Ah, não consigo, não posso, não sei. Porque o Senhor está dizendo: eu faço. E quando Ele está falando dos encantadores, quantos encantadores estão trazendo palavras proféticas? Quantas pessoas estão profetizando em nome de Deus que não tem se cumprido? Quantas pessoas não estão na capacidade de trazer a palavra de Deus na sua conjectura, na sua eficácia e na sua essência? As pessoas se frustram. E a primeira coisa que a pessoa vai fazer é voltar-se contra Deus. Sim. Vira as costas para Deus. Porque Deus não me atendeu. Foi Deus mesmo. Olha o que aqui Jeremias estava falando para aquele povo que estava sendo retirado. E todos ali foram retirados. E foi levado para a Babilônia. Se Deus está te provando em alguma coisa, porque tem um significado lá na frente, tem algo melhor lá na frente, e nesse momento você vai ter que passar pelo processo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta.
O povo de Deus era povo escolhido dele. Povo que ele ama até o dia de hoje. Deus ama aquele povo. Deus ama o judeu. Quando o filho dele nasceu. Então você tem que entender que onde há o amor de Deus, nada pode vencer. Nem a ira, nem a raiva, nem a revolta, nem palavras contrárias. E aqui o profeta já estava falando, não deis ouvido, porque tentarão tirar o teu sonho, tentarão tirar aquilo que Deus está ordenando para o povo dele. Se ele está tirando, ele vai levar em segurança. Se Deus mandou você fazer algo, você faça, não tenha medo. Porque hoje nós estamos vendo pessoas medrosas, pessoas que anteriormente buscavam a Deus, falavam em línguas, estavam na presença de Deus, acreditavam no poder de Deus. Hoje será que vai acontecer? E a palavra diz que é para os que creem. E esta palavra que Deus me deu, está primeiro me confrontando para depois te confrontar. Então o Senhor está dizendo aqui, olha só, porque eles vos profetizam mentiras, para vos mandarem para longe da vossa terra, para que eu vos expulse e pereceis. O Senhor está falando para os dias de hoje. Nós estamos ouvindo tudo. A gente ouve uma notícia e se apavora. A gente ouve um terremoto, antes de se aproximar de Deus, a gente se afasta de Deus. Deus fala assim, eu trago para perto de mim aqueles que me são justos. Eu acabei de ler essa palavra. Agora, o que a pessoa está fazendo? Olha as igrejas como estão. Onde está havendo conversões? Ah, mas uma pessoa ou outra. Mas escuta, e a dimensão da igreja para onde foi? E o descrédito? E o sarcasmo? As pessoas estão brincando com Deus. Eu comecei essa palavra dizendo que Ele é dono do mundo. Ele é dono de tudo, Ele é dono da tua vida e da minha vida. Sim. Até quando nós ficaremos nesse engano? Até quando nós ouviremos essas barbáries? Mexendo com o Todo-Poderoso. Você sabia que se Ele tirar o teu sopro, você cai morto agora? Sopro de vida. O sopro que Ele deu quando Ele fez Adão. Porque quando Ele colocou a alma, Ele colocou o espírito. E quando Ele colocou o espírito, Ele colocou o sopro dele, o sopro divino de Deus, com princípios de Deus. Mas o homem está se esquecendo de Deus. O homem está deixando para trás, porque hoje o que manda é a internet. Hoje o que manda é o bom, é o dinheiro, é o conforto da casa. Ninguém quer sair do seu convívio onde está. O pecado impera. Nós abrimos hoje, quando nós abrimos alguns aplicativos que muitos estão usando para poder pregar a palavra, mas é uma vergonha. É uma vergonha. E quando nós olhamos, meus netos, meus filhos, os jovens, sabe, se deleitando nas coisas carnais, aonde que Deus está agindo? E aí essas mesmas pessoas me veem, a mim e outros pastores, ou veem a Deus buscar bênçãos. Que bênçãos? Quando nós ligamos uma televisão e vemos tantas coisas deploráveis que abala o nosso instinto. O que nós estamos fazendo? Como esse povo aqui. Esses profetas falsos que estavam trazendo desassento para aquele povo que estava sendo levado cativo ao cativeiro. Esses profetas de lá queriam dizer para aquele povo que tudo que estava acontecendo era uma mentira, que eles não seriam poupados. Porque quando Deus determinou, uma das coisas que eu admiro, quando Deus libertou esse mesmo povo, Ele usou Ciro, um homem que era totalmente descrente de tudo. Eu vou te dizer uma palavra que vai te confrontar mais ainda. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, quando a pessoa se coloca debaixo da vontade dEle. E Ele usou Ciro na época certa, porque quando Ele fala aqui, ó, que Ele fala que trará dos filhos, servirão aqui, ó, todas as nações servirão a Ele, Nabucodonosor, a seu filho e ao filho do seu filho, até que chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem o seu escravo.
Nabucodonosor, ele fechou o cerco. Ele era o máximo do máximo. Aquela estátua, quando ele foi levantado, ele era o topo, ele era o cabeça. Aquele sonho que incomodou ele tantos anos, que foi Daniel que trouxe a interpretação. Nós temos que entender que Deus usa muitas vezes uma situação para te trazer para a conversão. Então pare de lamentar e busque. Procure uma igreja, procure um pastor, converse com uma pessoa da sua confiança e traga para a sua vida a certeza de que você não vai errar mais. Porque se nós continuarmos errando, aonde nós vamos parar? A vida é curta, a vida é passageira. A palavra de Deus fala que a nossa vida não passa de uma nuvem, de uma neblina. Da mesma forma que o vento, você pode segurar o vento? É a nossa vida. Nós nascemos, vivemos e não sabemos quando vamos morrer. A certeza que nós temos é que tem um Deus que controla a nossa vida. E eu quero passar aqui para o versículo 14, dizendo assim: não deis ouvido às palavras dos profetas que vos dizem, não servireis ao rei da Babilônia. Olha o que os profetas de lá estavam dizendo para aquele povo que além de presos era cativo. E ele estava dizendo mais ainda: é mentira que eles vos profetizam, porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos expulse e pereçais, vós e eles que vos profetizam. Jeremias fez uma profecia, e lá havia profetas da corte, até que eu pus aqui. Deus não enviou aqueles profetas para falar com o povo. A ordenança foi do povo quando saiu. Qual a ordem que você recebeu? No meio da tua caminhada, quantas pessoas dizem para você parar? Quantas pessoas dizem que tudo o que você está vivendo não é o certo? Mas se você ouviu a voz de Deus inteiramente, é Deus que está falando com você, creia, porque vai acontecer. Mas no meio do trajeto, eu sempre falo, tudo quando começa é bom, mas no meio que é o problema. Porque o final nós não sabemos, o final está na mão de Deus. Então o Senhor está trabalhando aqui no meio, e nesse meio o povo estava confuso. E eles trouxeram aqui uma condição, esses profetas da corte, para dizer assim: olha só, também falei aos sacerdotes e a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvido às palavras dos vossos profetas, que profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Porque quando o rei levou, ele levou tudo. Mas as coisas do Senhor ficaram lá. E eles aqui estavam amedrontando o povo de Deus. E eles queriam trazer confusão. Se existe uma coisa no meio da multidão, são confusões. Então eu vou te falar para você uma coisa. Um profeta pode ser julgado até 3 vezes. Se receber uma palavra profeta, leve ele a julgo. Veja os princípios, veja a vida dele, como que ele faz, como ele age, as atitudes dele. Porque uma coisa é certa, todos nós prestaremos conta daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos pregando, daquilo que nós estamos convivendo. Não só vivendo, convivendo também. E aqui essas pessoas queriam tirar o povo de Deus daquela base que Jeremias, mesmo antes que eles saíssem da terra de Judá e de Jerusalém, Jeremias preparou o coração deles. Deus jamais te manda para uma condição sem você ser avisado. Deus jamais te manda para uma luta sem que você tenha uma defesa. Deus jamais te mandaria para a morte. Mas aqui houve a confusão. E nesse meio de confusão, eu quero te dizer, o Evangelho traz o encontro real. Se você quer viver a realidade da tua vida, viva o Evangelho do Senhor. Porque de Gênesis a Apocalipse, jamais Deus deixou um filho dele passar por vergonha. E se alguma coisa aconteceu no meio desse percurso, porque você não estava debaixo da orientação de Deus. A palavra de Deus fala: aqueles que me seguem eu jamais lançarei fora. Jamais. Sabe o que é jamais? Nunca. Aleluia. Nunca.
E as pessoas ficam, o que eu vou fazer? De que forma que eu vou fazer? Confusos. A palavra diz que no meio de muitas palavras não se tem sabedoria. Se você sentar numa mesa com 10 pessoas falando, o que você vai entender? Você só tem uma palavra, a palavra de Deus. Não existe outro. Não existe de uma fonte 2 palavras, só existe uma palavra. E Deus está falando conosco de uma forma muito, muito real. Pare de ouvir vozes. Para de ouvir palavras que não te conduzem a nada. Para de ter do teu lado pessoas que não te projetam. Pessoas que não te fazem caminhar. Que não querem seguir e que impedem que você siga. Nós estamos vivenciando um tempo que agora é momento. Estamos quase chegando ao final do ano. Algumas coisas drásticas acontecendo. Dá uma olhadinha o que aconteceu na Índia essa semana. Dá uma olhadinha o que está acontecendo na Rússia. Isso tudo está se escondendo da mídia. O que se aflora é nos afrontando, confrontando, falando dos crentes, falando disso. Mas nós estamos aonde? Nós não estamos na retaguarda, nós estamos na linha de frente. Nós estamos orando por aqueles que estão perdidos. Nós estamos abençoando e trazendo para junto de nós aqueles que estão drogados, pessoas que estão passando fome, pessoas que querem se matar. Teve aí novembro azul, setembro amarelo, mas as pessoas, rosa mesmo também do câncer, mas o amarelo que é suicídio. E o que acontece? Olha os índices de feminicídio. O que está acontecendo? Onde há multidão de palavras, não haverá sabedoria, porque tem que ouvirmos uma palavra, e a palavra de Deus é aquela que nos orienta. E sabe o que querem fazer? Fechar as igrejas, prender os pastores, caluniar os pastores. Eu não vivo de nenhuma obra, eu vivo os milagres de Deus, onde eu trabalho e me mantenho e faço o que eu posso, juntamente com alguns voluntários, para poder levar palavra, comida, um pouco de amor, de conforto para aqueles que estão sofrendo. E você fica aí reclamando do quê? Que Deus não te ouve? Que Deus não te atende? Você tem mais do que precisa. E aqui, olha, eu quero falar agora do versículo 18, que está dizendo assim: porém, se são profetas, e se essa palavra que eles estão falando é do Senhor que está com eles, que orem ao Senhor dos exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Aqui Jeremias confrontou. Vou trazer mais uma vez essa palavra para o dia de hoje. Qual foi a palavra que você recebeu? Que você não pode, que você não tem, que você não serve, que você não é capaz? A palavra de Deus está dizendo, quando você ouve a palavra de Deus, você pode, você consegue, você é capaz. Você vai parar de ficar girando em círculo? Você vai parar de voltar para o final da fila e vai tomar um ponto? Porque quando Josué se viu abatido e triste, a primeira palavra que Deus falou, levante, ande e marche. A primeira coisa que Deus está dizendo, levante, você é capaz. Deus não vai descer do céu porque o seu filho já veio a essa terra. Já determinou, está tudo consumado. A vitória é tua. Ah, não consigo. Essa palavra não consigo, risca do teu vocabulário. A palavra de Deus fala, seguirão aos que creem. E esses farão obras maiores do que eu fiz. Então essa capacidade está em você, a responsabilidade que estou jogando na tua vida. Você que não conhece a palavra de Deus ainda, Ele pode te usar. Você que não sabe o que vai fazer daqui para frente. Talvez você tenha tanto que não sabe o que fazer com ele. Talvez você tenha pouco que não sabe o que vai fazer para conseguir. O Senhor está dizendo, para ele não significa nada. Quem é formado, postura, condições financeiras, se é formado, se não é, ele quer uma pessoa de coração contrito na vontade dele. E aqui Jeremias estava trazendo essa palavra. O povo estava confuso. Mas Jeremias continuou falando. E eu quero dizer para você, da Babilônia, de volta, quando o povo voltou, muito tempo se passaram. Esses filhos dos filhos de Nabucodonosor tiveram que aprender a entender que tinha um Deus sobre aquele povo. Nabucodonosor teve que entender, embora ele fosse aquele que aprisionou o povo de Deus e levou, para isso tudo tinha um plano de Deus. Foi Deus resgatando aquela semente dele para levar para a Babilônia.
E na Babilônia, os babilônicos aprenderam muito com os judeus. Tem uma passagem que eu amo, quando os babilônicos falavam assim para os judeus: peguem as suas harpas e cantem, porque vocês são alegres. Vocês mesmo em cativeiro, vocês cantam a esse Deus. Então eu quero dizer para você, não há lugar diferente que você não possa adorar a Deus e trazer essa alegria que eu estou sentindo aqui e que eu gostaria que você sentisse aí. E aqui, para terminar, a palavra de Deus está dizendo assim, olha, no último versículo, que é no 20 ao 22, está dizendo assim: aos quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, ele não levou os utensílios, mas os profetas de lá, deles, estava dizendo que tinha levado, para confundir. Então preste atenção, não deixe ninguém confundir mais a tua mente. E olha o que fala mais: quando deportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, assim como todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Não foram as coisas da casa do Senhor, não foram para a Babilônia. E olha o que diz no 22, para nós encerrarmos: a Babilônia serão levados, onde ficarão até o dia em que eu atentar para ele. Estava falando do povo de Deus. Diz o Senhor: então os farei trazer e os devolverei a esse lugar. E olha, diz no 21, sim, isto diz ao Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor. Quando Deus dá uma ordem, Deus, quando falou para Jeremias, falou que o povo sairia. Não falou que os utensílios dele. Deus preserva o que é dele. Deus preservou o povo dele. Deus te preservou até o dia de hoje. Então para de acreditar em balela. Para de acreditar. As leis existem para serem cumpridas, mas as leis de Deus transcendem muitas coisas. Ela vai além das leis materiais. Porque as leis materiais têm que ser cumpridas na terra. A de Deus vão ser cumpridas na terra, no céu e para a eternidade. Você está, sabe o que fazendo? Contendo com quem? Com Deus que tudo sabe. Sabe do teu futuro, sabe do meu. E hoje é o dia de você mudar essa história. Como aquele povo, quando Jeremias trouxe essa palavra, que Deus falou que no tempo certo o povo voltaria. Como aconteceu, que eles voltaram. E voltaram ricos. Voltaram ricos. Porque Deus sabe o que está fazendo. Então tire da tua boca a lamúria, a murmuração. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou. Porque 5 coisas o Senhor condena e uma ele abomina. Murmuração. O Senhor nessa noite quer trazer para você uma autoridade jamais vista na tua vida. Você que não é cristão, você que nunca aceitou Jesus, você pode dobrar teu joelho aí, fazer uma oração agora, aceitá-lo, mesmo sozinho. Fale com ele, está te ouvindo. O Espírito Santo de Deus, que é o mediador entre nós e Deus, ele está pronto para ouvir a tua oração e mudar a tua história. E você verá que grandes coisas irão acontecer. Comece a aprumar, pare de ouvir muitas coisas, pare de ouvir muitas falas, pare de atentar para tantas coisas durante o dia inteiro. Você ouve tanto lixo e à noite você quer receber bênçãos. O Senhor tem falado, o Senhor tem mostrado. Quantos que o servi deixaram de servir? Porque estão iludidos dentro de, muitas vezes, palavras aqui de encantamento para poder roubar aquilo que de mais precioso você tem. A sua salvação, a sua eternidade. Porque esta palavra vai se cumprir, está se cumprindo, tem se cumprido na minha vida, na vida da irmã que está aqui comigo, amém, na vida de todos que têm verdadeiramente se colocado na presença de Deus. Tudo que nós temos que fazer é agradecer, gratidão. Gratidão é a palavra. Nós trazemos a essência de Deus para junto de nós. Hoje, se você recebesse uma pessoa de nome, você ficaria todo emocionado de ter uma pessoa de mídia entrando na tua casa. Eu estou dizendo para você, hoje o nosso Deus,
Aquele que fez os céus e a terra está entrando na tua casa, trazendo para você uma salvação, trazendo para você uma solução, uma resolução dos teus problemas. Aleluia. Eu quero encerrar essa live fazendo uma oração, que você possa ter esse concerto com Ele. Da mesma forma que Jeremias falou, ele falou declaradamente que não era para eles darem ouvido. Eu venho nesta noite, pare de ouvir e ouça, pare de ouvir tudo que está à tua volta e se atente. Se dê o prazer de você ficar quieto, sente no lugar, veja o som do nada. Ai, pastor, existe o som do nada? Existe. Sente numa mesa, num lugar bem aconchegante e fique quietinho. Você ouvirá Deus falar com você. Senhor, eu entrego esta palavra, Senhor, nas tuas mãos. Sei que chegará, Senhor, aos ouvidos de muitos que precisam ouvir, Pai, que precisam desta libertação, desta realidade, que é estar na tua presença, Pai. Nós não estamos falando de fábulas, nós estamos falando da realidade, uma realidade vivida, uma realidade que está na minha vida e na vida de todo aquele que crê. Que o Senhor traga essa bênção na vida de todos aqueles que necessitam nesta noite. Tudo isso eu te peço no nome santo de Jesus, já te agradecendo por toda essa oportunidade. Amém? Que você fique com seus familiares abençoados nessa noite e que esta palavra possa refletir na tua vida durante a semana. Shalom.